Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no nosso texto base, Ezequiel 47. Amém? Todos encontraram? Amém. Nós vamos ler o versículo 3, 4 e 5. Que diz assim, versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amados, esse congresso, na verdade, ele nasceu no nosso coração para ser um retiro. Ano passado nós tentamos organizar um retiro e esse era o tema. E o que Deus colocou no meu coração seria que nós iríamos trabalhar o que nós trabalhamos nas oficinas em cada dia. Daí termos 3 oficinas. Normalmente nosso retiro aqui na igreja é sexta, sábado e domingo. E a ideia seria na sexta-feira nós já trabalharmos o tema envolvido e comprometido. No sábado, trabalhar o tema como conhecer a Deus. E no domingo, seguindo seus passos. Nós passamos pelas oficinas, fomos presenteados com as oficinas. Nós fomos presenteados essa manhã com a palavra do nosso pastor. E quando ele me convidou para retornar no domingo à noite, eu dividi a minha pregação, que seria no sábado para o domingo. E nesses 3 versículos que nós lemos, ontem nós falamos sobre essas unidades de medida. Porém, eu não falei, a gente falou da quantidade, o nosso pastor hoje falou do cordel, mas nós não falamos do nosso corpo, que é citado aqui na Bíblia. Para que os irmãos compreendam, isso que o irmão acabou de testemunhar aqui para nós, 17 milímetros, sabe esses cordões femininos de pérola? Os irmãos sabem? Normalmente esse cordão tem 17 milímetros, só para que os irmãos tenham ideia de tamanho. O nosso corpo é maravilhoso. Eu fui presenteado por Deus com o privilégio de poder trabalhar com isso, de poder auxiliar em cirurgias e ver o nosso corpo muito assim, diante dos meus olhos. E no texto, uma das unidades de medida, um dos exemplos que o texto usa, é o tornozelo, o joelho e a lombar. O nosso tornozelo, o nosso joelho e a lombar têm algo em comum. Eles possibilitam que a gente se desloque, que a gente se mova. Você andar parece algo normal, mas se você tiver com o seu tornozelo dolorido, ou até mesmo com eles amarrados, vai ficar mais difícil para você se locomover, mas você ainda se mexe, ok? O joelho, nosso pastor aqui sabe, tem sofrido um pouco com isso. Se você tiver com uma dor no joelho, você já anda com uma dificuldade. E a lombar é igual. Daí, muitas pessoas que às vezes sofrem acidente e têm aquela lesão na coluna, ficam paraplégicos e perdem o movimento das pernas. Irmão, poxa, coisa triste que você está falando. Isso é para mostrar como o texto é rico de detalhes, porque ele fala de caminhada.
para que nós possamos caminhar, como o nosso pastor disse, para águas profundas, esse mecanismo precisa funcionar. E o que a gente precisa para poder fazer esse mecanismo funcionar? A gente precisa estar realmente com a nossa saúde plena. E a saúde espiritual, a saúde de nós que somos servos de Deus, ela passa por uma vida com Deus, através da palavra de Deus. Se nós avançarmos para o versículo 7, diz assim: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Permita, nessa noite, que o rio do Senhor passe pela sua vida. Permita que nessa noite, nesse final de semana, o rio do Senhor, as águas do Senhor possam inundar a sua vida e trazer vida para as áreas que talvez na sua mente, no seu coração, você acha que está morta. Às vezes a gente passa por situações, como nós falamos ontem, e a gente quer resolver com a força do nosso braço. A gente acha que o nosso casamento não tem solução, os nossos filhos não têm solução. Ah, irmão, eu estou tanto tempo desempregado e não abre uma porta de emprego. Amados, Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas, mas nós temos que confiar em Deus. Foi como o nosso pastor falou hoje de manhã. Nós temos que mergulhar, e mergulhar sem medo, e entender que os rios do Senhor, que a presença do Senhor na nossa vida traz, com o perdão da redundância, traz vida. Ele pode restaurar a sua saúde, o seu casamento, a sua vida. Só que para isso nós precisamos permitir. Como foi falado ontem, o anjo pega em Ezequiel e leva ele. O pastor falou aqui hoje de manhã. Ele mede e fala: vem. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos desamparados. Nós temos um Deus que nos ama, que quer mudar a nossa história. Só que para isso nós precisamos, de fato, permitir que Deus mude a nossa história. E aí, orando, Deus me fez lembrar de um texto. E eu falei: Senhor, o Senhor já me permitiu ministrar sobre esse texto, mas me direciona para o outro lado. E Deus o tempo todo me falando desse texto. E eu falei: Senhor, me direciona para o outro lado. E Deus falando: é esse texto. Eu falei assim: vou orar. E aí ontem nas oficinas, eu passei em cada oficina para poder estar acompanhando os irmãos e ajudando de alguma maneira. E quando eu entrei na oficina do Renato, assim que eu entrei, ele falou exatamente o texto e exatamente o contexto que Deus tanto estava gritando comigo. E eu quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Livro de Lucas, capítulo 8. Versículo 40. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Amém? Todos encontraram? Diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Pausa aí. Eu me lembro que quando eu li esse texto, e Deus me ministrou,
eu li o texto e, na mesma hora, a humanidade falou. Eu falei assim, Senhor, poxa, o homem chegou com a sua filha passando por uma necessidade e pediu ajuda. E aí, o Senhor falou, tá bom, vamos lá. E aí, no processo, vem outra pessoa com os problemas dela, pede, e o Senhor para atender. Eu estou sendo humano, estou sendo sincero. Eu olhei aquilo e falei assim, Senhor, não pode. Eu cheguei primeiro. Eu falei assim, é coisa da minha cabeça. E Deus foi tão bom que quando eu ministrei essa palavra e eu li o texto, no final da pregação, o nosso pastor falou comigo, meu filho, eu comecei a interceder por você, porque você leu o texto de Jairo, aí você entrou no outro texto, eu pensei que você tinha se perdido. E eu falei, não, pastor, eu não me perdi. Eu entendi o que Jesus fez aqui. Porque ali no texto você vê o pedido de Jairo, no versículo 41. E quando você vai para o versículo 43, diz assim, certa mulher que havia 12 anos, gravou o número? Quantos anos a menina tinha? Quantos anos a mulher sofria? É o mesmo valor, é ao mesmo tempo. Certa mulher que vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por detrás dele, lhe tocou na orla da veste e logo se estancou a hemorragia. Olha que maravilha. Jesus estava indo para poder atender o pedido de Jairo. E no processo, outra pessoa se aproximou de Jesus e só o fato de tocar nas suas vestes, na base, a orla é a parte mais baixa das vestes. Só de tocar ela recebeu cura. E aí eu fiquei pensando na época, eu falei, meu Deus, tadinho de Jairo. Porque se Jesus estivesse indo sozinho, a caminhada já seria mais rápida. E ele estava indo com uma multidão. Então você imagina Caxias, centro de Caxias, Natal, 25. Aí você esqueceu de comprar o presente da sua sobrinha. Você fala, tem que ir lá em Caxias, meu irmão. Você vai num dia e volta no outro. Porque o processo para andar lá é todo cheio. Aí você imagina, Jesus indo e todo mundo ali, porque todo mundo queria estar com Jesus. Todo mundo queria acompanhar Jesus. E Jairo está ali. Podia andar um pouquinho mais rápido, né? Pode chamar o Uber, não? A gente precisa entender que Jesus, que Deus, tem o tempo dele para fazer as coisas. A gente precisa entender que o processo da nossa vida, ele não é só nosso. Aquilo que eu e você vivemos, ele não mexe só com a nossa vida. Deus usa muitas das vezes o momento que a gente vive, Deus usa muitas vezes a nossa história para poder alcançar novas vidas. Olha que bênção o testemunho do irmão. Ele passou por vários processos difíceis. Ele está declarando aqui, me perdoa, tá, irmão, está citando sua colocação, mas me chamou essa atenção isso. Ele está falando que a esposa dele foi agraciada. Ele entende que Deus está no controle. Ele entende que Deus está no controle. A mulher tinha 12 anos que ela sofria de hemorragia. Hemorragia é perda de sangue incontrolável. E o fato de a única coisa que ela queria no meio de uma multidão era tocar. E hoje eu e você temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos e poder não só tocar na orla de Jesus, mas a sentir o seu abraço, porque a presença de Deus está sendo real nesse final de semana no nosso congresso. E só não está sentindo a presença de Deus quem não quer, porque Deus está aqui. Ele quer mudar histórias, Ele quer te trazer cura, Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer te avivar. Mas para isso a gente precisa vencer o nosso medo, porque você imagina Jairo, chegar diante de Jesus, ele era o chefe da sinagoga. Ele era o chefe. Quem é chefe tem dificuldade para chegar alguém para pedir alguma coisa. Normalmente ele chega e pede porque ele sabe que vai ser feito porque ele é o chefe. Mas quando a gente vai pedir alguma coisa para alguém, pelo menos eu fico extremamente constrangido. E a mulher, uma multidão, só de discípulo era 12. Você imagina uma multidão ali em volta de Jesus e ela tem que vir por baixo para tocar na pontinha da orla.
Ela sabia que só aquilo ia bastar. Nós não precisamos de grandes coisas. Nosso pastor sempre fala, nós não precisamos de grandes movimentos. Nós precisamos confiar em Deus. Entender que Deus pode, sim, mudar toda a nossa história. Deus pode, sim, trazer cura, trazer avivamento, encher a nossa vida. Mas para isso nós precisamos nos posicionar. Para isso nós precisamos permitir. Nós tivemos ensaio aqui essa semana e eles falaram para mim assim, eu falei, meus irmãos, vamos fazer aqui em cima do púlpito, normalmente os irmãos cantam ali, para a gente estar junto. E eles falaram, tá bom. Aí na hora de passar o louvor eles falaram assim, pô, não pode fazer ali de baixo não? Eu falei, pode. O que Deus falou comigo era para fazer aqui. Se Deus está falando com vocês para fazer aí, faz. E o mover de Deus foi tão grande aqui na terça-feira e na quinta-feira, que até os vizinhos escutaram. E aí o pastor falou aqui hoje, que a gente tem que ganhar esse bairro inteiro. E o pastor não estava aqui na terça-feira. Quem estava ministrando aqui eram os jovens. A gente vai ganhar esse bairro inteiro. A gente vai ganhar e não vai ser só o bairro, não. Você que está aqui, acredite, Deus quer te usar. Eu já falei isso aqui na juventude. Nós estamos sendo ministrados o final de semana inteiro pela juventude, pela igreja. E como o pastor falou de manhã, isso é sinal de crescimento. Isso é sinal que a nossa igreja está amadurecendo. A gente tem um jovem na porta desde 5h30. Está ali em pé, ali, ó, igual um militar. Olha o sorriso. Você tá triste? Está aí, Miguel? Não deixe as coisas atrapalharem o agir de Deus. Vença multidões. Obrigado. Vença multidões. Vença seus desafios. Vença os seus medos. Quando eu chamei o Luiz, o Renato e a Paula para conversar, a primeira coisa que eles falaram foi, não fui eu. Aí eu falei que eu queria dar um presente para eles. E eles acalmaram o coração de primeiro momento. Quando eu disse para eles que eu estava convidando eles para fazer oficina, eles ficaram muito nervosos. O Daniel estava no dia também. Eles ficaram muito nervosos. E eu os convidei em janeiro, fevereiro. O congresso é em agosto. Desde fevereiro. E eles já estavam nervosos. E eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, que vocês foram extremamente usados aqui na igreja. Vença multidões. Vença barreiras. Sai do seu lugar. É como o nosso pastor falou. Nós não podemos mais viver isso. Essa coisa de chegar aqui na igreja, louvor, como eu falo, esse crossfit gospel, que a gente chega, senta, levanta e vai embora. Não, a gente tem que se derramar na presença de Deus. A gente tem que estar aqui no louvor aqui e adorar a Deus com tudo que nós temos e somos. Nós temos que investir na nossa igreja. Se é congresso feminino, a gente tem que estar aqui. Se é congresso da juventude, a gente tem que estar aqui. O dos homens, que só tem que fazer em novembro, pastor, a gente tem que estar aqui. E já aviso a igreja, em dezembro vai ter louvorzão. Porque a gente vai fechar o ano
entregando o nosso melhor para Deus. A gente tem que fazer isso. A gente precisa. A gente está vendo o agir de Deus. A gente está vendo o que Deus faz na vida da gente. E como é que a gente vai olhar para esse Deus e falar assim, Senhor, não, eu quero ficar aqui, ó. Eu quero vir na igreja, sentar, ficar quietinho, acabou o culto e ir embora. Não, irmão, não é isso que Deus quer da gente, não. Deus quer que a gente se entregue, Deus quer que a gente se envolva, Deus quer que a gente invista nos nossos filhos, porque o mundo está investindo. Nós passamos por umas semanas antes do congresso, onde eu fiquei muito preocupado com a juventude. Saiu um desafio na internet, desafio dos amigos, onde o objetivo era pegar um vidro de desodorante, colocar na sua boca, apertar e ver quanto tempo você consegue segurar. 15 jovens morreram por causa disso. Quinze jovens morreram por causa disso. Porque é isso que vive hoje, na minha e na sua vida, o tempo todo. Enquanto é isso que traz vida. Como eu falei ontem, se nós não temos tempo para isso aqui, a gente não pode ter tempo para computador, como o nosso pastor falou hoje de manhã. A gente precisa de fato, como o senhor falou, pastor, hoje pela manhã, tirar tudo que é humano, tudo que é natural, e entender e buscar o que Deus espera de nós. A gente precisa mudar esse nível. A gente não pode mais permanecer em algas rasas. E aí, continuando esse texto, voltando para o texto de Lucas, Deus cura a mulher enferma, e lá no versículo 49, pode avançar, para nós ganharmos tempo, diz assim, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Quantas vezes, irmãos, a gente se depara com situações assim? Pessoas que estão envolvidas, que não estão focadas em Deus, e que vêm diante de nós para declarar palavras de morte, declarar palavras que vão tentar nos fazer parar, porque nós só vamos parar se nós permitirmos. E Deus é tão bom, que a pessoa fala isso para Jairo, que você imagina, você é pai. Uma vez eu perguntei para o diácono Bruno, nós estávamos no GF, eu falei assim, falando da passagem de Abraão, eu falei assim, Deus pediu o filho de Abraão, quem entregaria? E o diácono Bruno falou assim, eu entregaria. Eu falei assim, caramba, que vaso cheio de unção, ó, varão firme. Falei, poxa, glória a Deus. Passou um tempo. É isso que eu ia falar. Passou um tempo, ele veio pregar aqui, ele falou, irmãos, então, eu falei, falou, quando fala então, já grava isso. Qualquer pessoa que chega para você e fala assim, queria falar com você, então, sabe que vai mudar alguma coisa? Eu falei assim, eu não entrego mais não, irmão. Eu falei, irmão, que é difícil. Só que sabe o que aconteceu? Jesus entregou o seu filho por você. Sabe para quê? Para mostrar que ele te ama. Para mostrar que ele quer ter um relacionamento contigo. E essa pessoa chega e fala para o chefe da sinagoga, por que você está incomodando o mestre? Sua filha já morreu. E a gente olha e fala assim, se eu sou pai, eu vou até compartilhar um pecado meu. Esses dias eu fui levar a Ana na escola e as pessoas sabem que eu gosto um pouquinho de carro. E aí, ela estava sentada no banco de trás, e ela está ficando meio elétrica agora. E aí eu saí do carro para ir para a porta de trás para pegar ela. Só que nisso estava passando um caminhão de bombeiro, e era aquele caminhão grande, né? Bonito o caminhão, e eu fiquei impactado com aquilo ali, que eu gosto. E aí eu saí do carro, encostei a porta, não fechei, graças a Deus. E o caminhão passou, aquele barulho, eu falei, caramba, que legal, tal. Aí quando eu olhei para a porta assim, eu não vi a Ana. Eu falei, gente, cadê a criança? Aí quando eu olhei, ela estava no banco do motorista, com a mão na porta, assim, chorando. Quando eu saí, ela pulou para frente e já foi querer sair junto. Quando eu encostei a porta encostou na mão dela. Não fechou, graças a Deus, mas encostou.
Meu irmão, a porta encoxou na mão dela. Ela não tem força para puxar. Ela viu um caminhão vermelho grandão passando, desesperou, começou a chorar. Aí eu, dotado de toda a sabedoria, muito inteligente, pai, cresci, falei, por que você está aí? Aí que ela chorou mesmo. Porque a gente erra. Vocês não têm noção de como aquilo me machucou. Ela chorou. E foi a única vez, até hoje, que eu fui levar ela na escola e ela foi com a tia. Ela nem questionou. Não, vai pensar no que você fez lá, que eu vou estudar aqui. Vai lá pensar no que você fez lá, vai pedir perdão para Jesus, depois a gente conversa. Isso foi embora. E Deus é tão sujo. Perdão, misericórdia. Aí vamos fazer figurinha minha igual a Giovana. E Deus o inimigo é tão sujo. O inimigo é tão sujo. Vamos fazer figurinha minha igual a da Giovana. Felipe, tá aí? Cadê o Felipe? Tá lá na cantina, não tem problema não. O inimigo é tão sujo que nesse dia eu não tinha nada para fazer. Entrou uma cirurgia. Eu fui sofrendo naquela cirurgia. Triste por conta disso. Eu cheguei em casa, a Ana já estava dormindo. Eu não pude pedir perdão para minha filha. Aí no dia seguinte, quando ela acordou, a primeira coisa que eu fui fazer, eu falei, você lembra que por causa de mim a sua mão ficou presa? Aí ela ficou me olhando assim, falei assim, me desculpa. Aí ela olhou com minha cara assim, e depois disso, ela aprendeu a pedir desculpa. Agora, quando ela faz alguma coisa errada, assim, quase não faz nada, é uma benção. Mas quando ela faz alguma coisa errada, ela fala, desculpa, coisa que ela não fazia. Aí eu entendi, falei assim, às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam para a gente poder aprender. E aí no texto, Deus é tão bom que no versículo 50, ele diz assim, ó, não temas, crê somente. Sabe isso que você está vivendo? Sabe esse momento? Não temas, crê somente. Crê que Deus pode mudar a sua história. Crê que Deus pode trazer avivamento para você. Crê que Deus pode te alcançar. E aí avança o texto. Jesus finalmente chega na casa de Jairo e eu imagino a alegria dele. Depois de todo esse processo, chegou na casa de Jairo. E ele entra com Pedro, Tiago e João. Todos estão chorando, todos estão tristes. E ele olha e fala, não chorais. Ela não está morta, ela dorme. Porque Deus vê aquilo que eu e você não podemos ver. Para Deus, nada é impossível. E sabe o que acontece quando a gente se depara com uma situação dessa? O versículo 53 diz assim, riam-se dele, porque sabiam que a criança estava morta. É assim que o mundo vê as coisas. A gente fala, não, eu não quero me envolver com corrupção. E a pessoa fala, você é bobo, cara. O que é? 250 mil reais? Isso é bobo. Eu falei aqui na juventude um testemunho da Ana também. Eu falei meu pecado, vou falar o dela. Outro dia a gente foi no mercado, ela falou, pai, eu quero um chocolate. Eu falei, tá bom. A gente é bobo, né? Quer dar tudo. Ela pegou o Kit Kat na mão, segurou. Eu falei, tá bom. A gente foi, pegou as coisas que tinha que pegar. Eu paguei tudo que tinha que pagar. E a gente foi embora. Aí quando chegou em casa, eu olhei para a mão dela, ela estava com um Kit Kat assim. Eu falei, Ana, você não pagou o negócio. Aí ela olhou para minha cara assim, abre, por favor. Eu falei, Ana, você não pagou. Você está em pecado. O mercado faliu, irmão. Depois o mercado faliu. Não foi por causa dela, não. O mercado faliu. A gente não presta atenção. A gente acha que isso é engraçado, né? Só para te contrair, para você rir um pouquinho. Desculpa, pastor. Mas é verdade. As pessoas se entregam, se corrompem por muito pouco. E ainda que seja por muito, nada se compara ao nosso Deus. Nada se compara ao tamanho do nosso Deus. E aí ele chega, as pessoas rindo. Jesus simplesmente, como o pastor falou, é simples. Disse em voz alta, menina, levanta-te. Levanta-te. Igreja do Senhor, levante-se. Erga-se. Chegou a hora de nós, de fato, pararmos de andar em águas rasas
e mergulhar em águas profundas. E o versículo 55 diz: voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente, não demorou 5 minutos, não demorou 10 minutos, imediatamente ela se levantou, e ele mandou que lhes dessem de comer. E você acha que parou por aí? O versículo 56 diz assim: seus pais ficaram maravilhados. O agir de Deus, ele deixa a gente maravilhado. A gente vê aqui os testemunhos, os relatos, a gente fica maravilhado. Porém, muitas das vezes a gente abre demais as coisas da nossa vida. A gente permite que todo mundo viva a nossa vida. E a nossa vida precisa ser com Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos ir para o nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto. Porque existem muitas coisas da nossa vida que precisam ser você e Deus. Tem coisas que você precisa consertar, que é você e Deus. Tem coisas que você quer sonhar, que você quer planejar, que tem que ser você e Deus. E Jesus fala aqui, e lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Confia no Senhor, e o mais Ele fará. Não permita que nada fique entre você e Deus. Como o pastor falou hoje pela manhã, buscai o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos mergulhar em águas profundas. Vamos, de fato, viver uma vida com Deus. Porque nós precisamos disso. Nós dependemos de Deus. Porque sem Deus, nós nada podemos fazer. Amém? Antes de terminar, eu não esqueci do Senhor ontem, pastor. Eu ia pedir para o Senhor orar ontem. Mas orando eu entendi de Deus que seria honroso pedir para que o Senhor terminasse esse congresso. Porque muito embora ele nasceu no coração da juventude, a juventude dessa casa, ela é reflexo do que o Senhor é. A gente tem buscado referência no Senhor. Eu falei para o Senhor, quando o Senhor me fez o convite, que o Senhor estava já... Posso falar? O Senhor estava orando pouco. Mas a nossa juventude, a nossa igreja é reflexo de um pastor que ama a palavra de Deus. E, de fato, todo esse mover que tanto está trazendo alegria para o Senhor e para a Marilene nesse final de semana, é fruto do que o Senhor tem feito. Então, antes de terminar, eu queria, humildemente, pedir para que o Senhor ore. Mas antes, eu queria pedir para que os jovens, por favor, ficassem de pé, a nossa juventude, viessem aqui à frente, todos os jovens que estiverem aqui. Queria pedir para que vocês venham. Pode vir também, Miguel, não tem problema não. Daniel, você não é jovem não? Você não é jovem não, Kaique? Só vira aqui para a igreja, por favor. Só vira aqui para a igreja, por favor. O Thierry e a Patrícia, por que estão sentados? Vocês não são jovens, não? Bora, Thierry. Larga isso aí, Thierry. Isso. Tá faltando? Rafaela, você também é jovem. Pode vir. Pode vir. Vocês também têm estado com a gente. Pode vir para cá também. É, irmão. Vocês também mesmo. Cadê? A pessoa que falou que a gente estava fazendo louvor alto foi a Marcela. Que ela estava lá fazendo brownie e cantando junto com a gente aqui. Então pode vir para cá. Marcele, Thiago, Kleber e Stephanie, que estão aí fazendo assim, ó. Kleber assim, ó. Pode vir para cá também, porque vocês também estão fazendo parte dessa história. Pode vir para cá também.
Calma. Pode vir, vem, Stephanie. O cara, ó, você tá com a bebê, né? Mas fica aí na porta, só pra você fazer parte aí. Você deixou o bebê com quem? Ah, tá. Não sei. Esses irmãos que estão aqui... Só, mas você agora fez 3 e é nosso. Os irmãos, eu vou pedir a gentileza, só que vocês que estão sentados, olhem para a igreja. Olha como é que a igreja está. A juventude dessa casa está escolhendo, nessa noite, mergulhar em águas profundas. Mergulhar em águas profundas. Todos eles aqui, em todo momento que a gente conversou, todos eles falavam, cadê o Felipe? Diácono Gilmar, vê se o Felipe consegue dar um pulo aqui, por gentileza. O Felipe falou para mim, não, Jorge, com todo respeito, esse negócio de fazer louvor, se tiver 2, 3 pessoas, ele está aqui, não me deixa mentir. Se tiver 2, 3 pessoas, o mover de Deus tem que ser o mesmo. Porque a gente está no azeite. O pastor já falou que a gente hoje, irmão, vai devagar, tal, porque... Isso que os irmãos estão vendo é fruto de tudo aquilo que o nosso pastor tem orado, tem buscado a presença de Deus. E todos esses irmãos que estão aqui têm dedicado tempo, têm dedicado amor a esta casa. Então, assim, por mais que o Senhor tenha confiado, pastor, essa liderança a mim, tendo o auxílio dos irmãos, essa juventude é sua. Esses frutos são seus. E eu agradeço a Deus pela vida deles, que embarcaram junto comigo nesse desafio. E se vocês, meus irmãos que estão aqui, foram abençoados, é porque essa casa, todos que estão aqui, estão se permitindo. Então, se seu filho está aqui, ou se seu filho ainda não está aqui, confia, que a gente vai ter que, realmente, obrigar o pastor a não comprar um templo, não, mas comprar um Maracanã. Ele falou que o lugar ele arruma. Ele falou de manhã, está registrado. Para que a gente possa, de fato, viver isso aqui em todo o tempo. Então, assim, eu fico triste de ter que terminar o culto, porque esse congresso não vai terminar. Esse desejo de águas profundas, eu falei para todos vocês, isso não vai terminar. Então, eu queria pedir, pastor, humildemente, como um presente para o senhor, para que o senhor ore, agradecendo a Deus por todo esse congresso e por cada vida que aqui está na juventude até hoje. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos? Pode ficar de pé, por favor? Graças a Deus. Você foi abençoado aí? Mas, então, né, o Jorge falou quando fala, então, tem alguma coisa por trás. Então, só quero dizer que Deus é bom. Deus é limpo, o diabo é que é sujo. A gente entendeu, meu filho, fica tranquilo. Só acontece com quem está aqui na frente, né, irmão? Você não entendeu? Amém? É só brincadeira à parte. Jorge chegou aqui, irmãos, pequenininho, chegou aí, o tamanho desses meninos que estão aqui, quando chegou na igreja, ficava na frente do banco com um violãozinho dele, esperando para poder uma oportunidade de tocar. Tem uma história aqui na igreja, o Diógenes e a Manuela tem uma história aqui, né? E Deus investe em nós para nós investirmos em pessoas, né? Então, assim, o Diógenes é um investimento de Deus, né? A gente investiu na vida dele e hoje ele está fazendo um trabalho assim muito digno com a juventude, né? Muito abençoador, é extremamente dedicado,
extremamente comprometido com a igreja, com a casa de Deus, né? Assim, eu hoje já estou assim meio para lá, mas o Diógenes, assim, quando eu era da idade dele, eu era também igual ele, né? Comprometidão assim com Deus. Então, já está começando aqui atrás, ó, aqui atrás. Então, assim, ele e a Manuela são muito dedicados e louvado seja Deus por isso. A juventude está andando, está caminhando para a glória de Deus, estão se envolvendo com Deus. Então, cada um que une. Então, você pai, você mãe, estimula seu filho a vir, não deixa de fora, não. Ah, mas tem problema, irmão, tem problema em todo lugar. Todo lugar tem problema, todo lugar tem dificuldade, e é problema para ser resolvido. Então, vamos lá, vamos ajudar, amém? Amém, irmãos? Vamos orar? Põe suas mãos para cá. Querido Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, nós queremos te exaltar por esse final de semana tão rico, tão cheio da sua presença. Tudo aquilo que foi feito, as palavras que foram ministradas, o trabalho que foi feito, ó Deus e Pai, com cada jovem que cooperou, que ajudou. Diógenes não fez isso sozinho, os líderes não fizeram sozinhos, cada um ajudou, cada um se comprometeu, e nós louvamos e exaltamos seu precioso nome. Que o Senhor continue guardando essa juventude, que o Senhor continue guardando cada jovem, cada adolescente, cada um, ó Deus, que participa aqui, ó Deus, da juventude dessa casa. Que o Senhor continue dando inspiração aos líderes, que o Senhor continue enchendo os líderes da tua unção, do teu poder e da sua graça. Senhor, que cada jovem também seja tocado pelo Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por essa juventude, pela liderança dessa juventude. Que o Senhor acrescente mais jovens, que o Senhor possa, ó Deus e Pai, nos dar a graça de ver mais jovens se aproximando dessa casa e se rendendo a Ti e sendo trabalhado pelo Senhor. Muito obrigado por tudo. Se por Tua ordem nós estamos encerrando o culto dessa noite. Leva a gente em paz, em segurança, guardados e protegidos pelo Senhor, em um nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Amém?